Olá, alunos do nono ano. Vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo. Hoje eu vou precisar um pouquinho da compreensão de vocês. Vocês sabem que durante o mês de maio eu fui acometido do Covid, foi quase um mês e passei 8 dias hospitalizado, então estou ainda em fase de recuperação. Então, de vez em quando vou ter que dar uma parada, porque a voz ainda está bem ruim, né? Então, peço a compreensão de vocês. Primeira coisa que nós vamos fazer agora, vocês vão pegar o livro de vocês, ok? Dê uma pausa aí no vídeo e então vão pegar o livro de vocês, tá bom? Já pegaram, né? Então vamos lá. Vamos trabalhar no livro hoje. Na realidade, nós vamos dar prosseguimento, nós temos que trabalhar o capítulo 6 e o capítulo 7 do nosso livro, ok? Talvez alguns de vocês já tenham assistido essa aula no site, né? Mas então vamos trabalhar aqui. Na realidade, já começamos o capítulo 6. O capítulo 6 e o capítulo 7 vão tratar de quê? Da industrialização e urbanização de algumas áreas da Eurásia, né? Eurásia é o termo que vocês já aprenderam, é a união da Europa com a Ásia, ok? Eu vou dar essa aula sentado, vocês sabem que eu sou um pouco hiperativo, mas eu vou ter que dar aula sentado por causa da recuperação ainda do Covid, ok? Então, olha lá. No capítulo 6, nós já começamos, no último vídeo que eu gravei para vocês, nós trabalhamos o processo de industrialização. Então, uma rápida recapitulação só para nós podermos contextualizar. Nós vimos no capítulo 6, que vocês têm aí com vocês, o processo de industrialização. Primeiro definimos industrialização como sendo um processo de transformação de uma matéria-prima em um determinado bem ou mercadoria. Como é um processo de transformação, vimos que a industrialização faz parte do setor secundário, o setor primário extrai, o secundário, que é a indústria, transforma, e o terciário vai comercializar aquele produto transformado pela indústria. Vimos também que no processo de industrialização existem 5 ou 6 fatores que são essenciais. O capital, que eu chamei de condição sine qua non, né? Condição essencial, a matéria-prima, a mão de obra, os recursos energéticos, os meios de transporte que vão fazer com que esse produto saia da área de produção e chegue até o consumidor, e também o mercado consumidor, né? Aqueles que vão consumir o produto. Então, nós analisamos esses aspectos na aula passada. E vimos também como se deu o processo de industrialização, que é isso que vocês encontram no capítulo 6 aqui do livro, né? Da página 8 até a página de número 11. Então, da página 8 até a 11, como nós já vimos, nós temos o processo histórico da indústria ou da industrialização. Primeiro vimos a primeira revolução industrial, que se inicia na Inglaterra. Depois vimos a segunda revolução industrial, que já tem como país pioneiro os Estados Unidos. E também é importante lembrar que da primeira para a segunda revolução industrial, a fonte de energia muda. Na primeira revolução industrial, nós temos o carvão mineral, e na segunda revolução industrial nós passamos a ter o petróleo, né, como principal fonte energética. Na realidade, o petróleo ainda é a principal matriz energética do mundo, ok? E a terceira revolução industrial, que acontece na segunda metade do século passado, do século XX, também chamada de Revolução Técnico-Científica Informacional, porque ela vai ser marcada principalmente pelo avanço da robótica, né? E esse avanço da robótica vai ser importante para o desenvolvimento de 2 setores industriais principais nesse contexto, que é o setor dos transportes, né? E o setor das telecomunicações, né? Tanto é que a rede de computadores passa a ser vista como sendo o carro-chefe dessa terceira revolução. Quando nós estudamos essa terceira revolução industrial, nós também analisamos o processo de globalização, né? Vimos que a globalização
se inicia com as grandes navegações, século XVI, ela avança no século XVIII e século XIX com a Revolução Industrial e ela se consolida na segunda metade do século passado com a Revolução Tecnológica ou a Revolução Técnico-Científica e Informacional. Então isso vocês têm no livro de vocês, né, nas páginas de 8 até a página de número 11, ok? Na página 15, nós vamos ter apenas um cenário do processo de industrialização dentro da Europa. Na realidade, quando a gente fala de industrialização na Europa, nós temos que lembrar que a porção industrializada da Europa é a Europa Ocidental, né, que se desenvolveu mais do que a Europa Centro-Oriental por duas razões principais. A primeira razão, a localização geográfica, os países da Europa Ocidental sendo banhados pelo Oceano Atlântico, isso facilitou o quê? Facilitou o avanço do comércio, o transporte de mercadorias, a pirataria, e tudo isso daí permitiu que os países dessa parte da Europa Ocidental, acumulassem riquezas mais do que a porção da Europa Centro-Oriental. Esse foi o primeiro fator que nós abordamos. O segundo fator que nós abordamos foi o período da Guerra Fria. Durante o período da Guerra Fria, os países da Europa Ocidental capitalistas, eles implementaram uma série de tecnologias que possibilitou o seu maior desenvolvimento econômico. Enquanto que os países socialistas da Europa Centro-Oriental, esses países eles se preocuparam bastante com a questão da indústria bélica ou da indústria de base, e então as tecnologias difundidas por esses países não foi numa mesma proporção que o que aconteceu com a Europa Ocidental. Então, nessa página de número 15 aqui, nós vamos ter uma noção, um cenário desse processo de industrialização na Europa. Mas vejam que nessa página 15, você tem um gráfico aqui mostrando que nessa terceira revolução industrial, nessa revolução tecnológica, nós vamos ter a robotização da produção. E aqui você tem os 10 principais países em utilização de robôs no setor de produção, no setor de industrialização. E vejam que os dois primeiros são a Coreia do Sul e Singapura, países que nós denominamos como sendo os tigres asiáticos, que foram aqueles países que tiveram rápido desenvolvimento econômico a partir da década de 1980, no século passado. Nós vamos ter a Alemanha, que é o país mais industrializado da Europa. Depois nós vamos ter o Japão, também, que se desenvolveu a partir da era Meiji, final do século XIX. E depois nós temos da Europa, Dinamarca, Itália, Espanha e França. Entre os 10 nós encontramos aqui os Estados Unidos como sendo o sexto em utilização da robótica e o Canadá o nono, né? Então nós temos aqui os países da Europa Ocidental que se desenvolveram nesse contexto. Você tem a Alemanha, você tem a França, você tem os Países Baixos, a Holanda, ou você tem a Dinamarca, você tem a Espanha, você tem a Itália, que são os países mais industrializados da Europa. Partindo agora para o capítulo 7, né, nós vamos ter agora aquilo que nós chamamos de processo de urbanização. Na realidade, as três coisas estão integradas, como nós vimos na última aula postada por mim. Então você tem industrialização, urbanização e globalização. Essas três coisas, elas estão intimamente ligadas, né? Mas nesse capítulo 7, que é o que nós vamos trabalhar agora, nós temos o processo de industrialização na Europa. Aqui é necessário fazer alguns comentários introdutórios, né? Primeiro, com relação à definição de urbanização, né? Quando nós definimos urbanização, nós temos duas perspectivas principais nessa definição. Comumente, o termo urbanização está relacionado ao aumento da população ou o acelerado crescimento populacional das cidades com relação à população do campo, quando há essa transição. Então vamos pensar assim, até um determinado momento
a maioria da população de um lugar, ou de um país, ou do mundo, vivia predominantemente no espaço rural, porque as atividades econômicas principais eram a coleta, a agricultura, o extrativismo, né? Essas eram atividades principais. A partir do momento em que nós vamos ter o processo de industrialização, o que é que a industrialização vai provocar? Ela vai provocar uma atração da população do campo para a cidade. Então começa a haver uma fuga da população do campo em direção à cidade, fenômeno esse que nós chamamos de êxodo rural, ou seja, a saída da população do campo para a cidade. À medida que essa população começa a se concentrar mais na cidade do que no campo, ou à medida que esse crescimento da população é mais acelerado na cidade do que no campo, então nós temos aí um processo de urbanização que nós chamamos de processo de urbanização no sentido demográfico. É a forma mais comum de se definir o processo de urbanização, ou o que é urbanização. É quando a população da cidade passa a ser maior do que a população do campo. Então, por exemplo, quando alguém diz que o Brasil é um país urbano, né, é porque hoje no Brasil a maioria da população vive nas cidades, ou melhor, nas grandes cidades, provocando uma série de fenômenos como o inchaço urbano ou o crescimento desordenado dessas cidades, ok? Então a urbanização pode ser vista sob esse aspecto. O outro aspecto de se olhar para a urbanização, que é um conceito mais ou menos recente, é o conceito moderno de urbanização. O que é que significa? Quando a gente fala de urbanização nesse sentido, nós falamos que há uma melhoria de infraestrutura da cidade. Então, quando você está passeando pela cidade, né, não nesse contexto que a gente tem que estar em isolamento social, mas quando você está passeando pela cidade, se você vê em um determinado bairro de Belém um outdoor e dizendo lá que a Prefeitura de Belém está urbanizando aquela área ali, não é que a Prefeitura de Belém está levando mais pessoas a morar naquele contexto ali ou naquele lugar. Mas a ideia principal é que a prefeitura está melhorando a infraestrutura daquela região, com saneamento, com iluminação pública, com áreas de lazer e etc. e tal. Então, essas são as duas formas mais comuns de nós falarmos sobre a urbanização. No caso aqui, no nosso capítulo 7, a partir da página 21, acompanhe aí, nós temos logo na introdução mostrando que esse processo de urbanização está intimamente relacionado ao processo de industrialização que nós vimos no capítulo 6. Na realidade, quando alguém pergunta assim, quais são as causas do processo de urbanização? Existem duas causas. A causa número 1 é o surgimento das fábricas, o processo de industrialização, e a causa número 2 qual é? O êxodo rural, ou seja, esse processo de industrialização acaba provocando o êxodo rural, ou seja, a saída do campo em direção à cidade, ok? Muito bem. Então, esse processo de urbanização na Europa, ele se inicia lá no século XIX, principalmente a partir da segunda Revolução Industrial. Então, lá no século XIX, começa a haver uma fuga em massa da população do campo em direção às cidades, tanto as cidades grandes, como Londres, Paris, Roma, como cidades médias, né, distribuídas nesses países próximos desses grandes centros, sendo que tanto as cidades grandes quanto as cidades pequenas ou médias, elas passam a ter uma boa infraestrutura. Então, acontece nos países da Europa ou nesses países desenvolvidos um fenômeno um pouco diferente do que acontece no Brasil, ou aconteceu no Brasil. No Brasil e nos países da América Latina, nós dizemos que há um fenômeno da metropolização. O que é isso? Uma concentração de pessoas nas grandes cidades, né? A grande São Paulo, grande Rio de Janeiro, grande Belo Horizonte, grande Recife, a grande Belém, ou a região metropolitana de Belém. Então a população sai do campo e ela migra para essas grandes cidades. No caso
dos países desenvolvidos, não houve tanto esse fenômeno da metropolização, porque a população ela sai das pequenas cidades, mas elas não se direcionam apenas às grandes cidades, elas se direcionam também às cidades médias, né? Mas com boa infraestrutura, o que não acontece no Brasil e na América Latina. As cidades pequenas, as cidades médias, geralmente elas não possuem uma boa infraestrutura, com exceção no sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, algumas áreas do Paraná e de São Paulo, que cidades medianas elas têm uma boa infraestrutura, tá bom? Então, isso é importante. A outra questão que é trazida aqui nessa parte da urbanização do capítulo 7 está relacionada com a questão do emprego, né? Ou seja, o processo de urbanização, ou seja, as cidades, elas atraem a população do campo por causa da questão de uma busca pela melhor condição de vida, a questão do emprego, tá? Porém, nesse processo de urbanização, nós vamos ter dois probleminhas que vão surgir, tanto na Europa como no resto do mundo. O primeiro problema é aquele que nós vamos chamar de desemprego estrutural, né? Nos países europeus nós temos hoje um crescimento do desemprego estrutural que é decorrente da terceira revolução industrial, da revolução tecnológica, da robotização, da utilização cada vez maior das telecomunicações. Então, qual é a diferença de desemprego estrutural para o desemprego comum, que nós chamamos de desemprego conjuntural? É que o desemprego estrutural ele é marcado pela substituição do trabalho humano ou do trabalho braçal pelas máquinas, pelas tecnologias ou pelos robôs. E isso já é muito comum nos países desenvolvidos, fazendo com que pessoas, mesmo tendo um grau de educação ou um grau de profissionalização mais elevado que nos países subdesenvolvidos ou nos países da América Latina, como o Brasil, mas essa população ela fica fora do mercado de trabalho porque ela não tem como competir com esse desenvolvimento tecnológico ou com essa robotização, ok? Então esse é um aspecto que é trazido aqui na página 21. O outro aspecto que é trazido aqui na página 21, além do desemprego estrutural, é a questão do inchaço das cidades, né? À medida que essas cidades grandes crescem com uma massa muito grande de pessoas que saem do campo, nós vamos ter aquilo que nós chamamos de inchaço urbano, ou como